Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gidelvani Silva, professor de Matemática e de Física. Hoje vamos estar falando sobre juros e funções, mostrando para vocês a relação que tem entre os juros simples e os juros compostos e as funções. Cada tipo de juro, cada modalidade de juro corresponde a uma função diferente. Então, na aula de hoje, vamos trazer para vocês a relação entre os juros simples e funções. Então, o nosso exemplo aqui, para a gente começar a trabalhar hoje, entender esse conceito, diz o seguinte: uma dívida de R$ 1.000 será paga com juros de 50% ao ano. Ela deverá ser quitada após um número inteiro de anos. Vamos calcular ano a ano os montantes dessa dívida nos dois regimes de capitalização, simples e composto, e comparar os valores obtidos. Uma outra coisa que a gente vai também aprender é a diferença, né? Comparando as duas modalidades de juros, a gente vai poder entender qual modalidade de juros, né, compensa mais e qual não compensa. Pois bem, então nós vamos calcular aqui ano a ano o juro de 50% em cima de R$ 1.000. Pois bem, então nós temos aqui que observar o seguinte: eu tenho uma dívida de R$ 1.000, certo? Eu tenho uma dívida de R$ 1.000 e vou pagar 50% de juros sobre essa dívida por ano. Isso quer dizer o seguinte, olha, 50% de 1.000, tá? O que é 50% de 1.000? É multiplicar 50% de 1.000, né? Multiplicar 50 vezes 1.000, tá? E dividir por 100. Por quê? 50% é 50 sobre 100. 50% é 50 sobre 100, tá? Vezes 1.000, que vai dar um total de 500. Por quê? Porque aqui vai cancelar 2 zero aqui, vai cancelar 2 zero aqui, tá? Vai sobrar aqui 50 vezes 10, tá? Vai sobrar o 50 vezes o 10. E 50 vezes o 10, tá saindo torto, ainda estou me acostumando aqui, tá? É igual a 500. Então, esse aqui é o valor que ele vai pagar anualmente para essa pessoa ou para esse banco que ele vai tomar emprestado, beleza? Então, por ano, R$ 500 de juros, certo? Bem, aí nós temos a tabela, tá? Nós temos a tabela mostrando a relação ano e montante. Então, no primeiro ano, tá? No primeiro ano, ela vai pagar 1.000, essa pessoa vai pagar R$ 1.500. Vai ser o montante, né? Vamos dizer que se depois de um ano ela devolver essa dívida, ela vai ter que devolver R$ 1.500, que é os R$ 1.000 que ela pegou, mais os 500 do juro que foi gerado nesse período, beleza? Bom, no segundo ano, após 2 anos, a dívida ela vai estar com R$ 2.000 de dívida. Ela vai dobrar a dívida, né? Ela pegou 1.000, após 2 anos ela vai dobrar a dívida, vai estar devendo R$ 2.000, porque é R$ 500 a cada ano. Então, no primeiro ano, R$ 500, no segundo ano, mais R$ 500, dá um total de R$ 1.000 de juros, tá? Então, no segundo ano, R$ 2.000. Bom, no terceiro ano, a gente vai ter R$ 2.500 de dívida, de montante, porque são 3 anos, cada ano R$ 500 de juros, dá R$ 1.500. Com os 1.000 que ela pegou aqui no começo, dá R$ 2.500. Bom, no quarto ano, há 4 anos de dívida, né, que ela estiver devendo essa dívida, nós vamos ter um total de R$ 3.000, porque em 4 anos o juro será de quanto? De R$ 2.000, que é R$ 500 cada ano. Então será R$ 2.000 só de juro, mais os 1.000 que ela pegou no começo, dá R$ 3.000. No quinto ano de dívida, após 5 anos, ela vai estar devendo R$ 3.500 de dívida. Porque 5 anos, cada ano R$ 500 dá 2.500. Com os 1.000 que ela pegou no começo, dá R$ 3.500. E 6 anos, ou sexto ano de dívida, ela vai estar com um total de R$ 4.000. Por quê? Porque cada ano é R$ 500. 6 anos de 500 dá 3.000. Então, em 6 anos é R$ 3.000 de juros. Com os 1.000 que ela pegou no começo, ela vai estar devendo R$ 4.000. Beleza?
Bom, então nós temos aí uma sequência, né? Nós temos uma sequência que primeiro nós temos o 1500, depois nós temos, né, no primeiro ano 1500, no segundo ano 2000, no terceiro ano 2500, tá? No quarto ano 3000, no quinto ano 3.500 e no sexto ano 4.000, certo? E assim vai, né? À medida que for passando o tempo, essa dívida só vai aumentar. Bom, essa sequência, pessoal, essa sequência de número aqui, ela é uma progressão aritmética que nós estudamos no primeiro ano, uma PA, progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica, que é uma sequência numérica. A dívida, a cada ano, essa dívida, né, essa sequência de dívidas por ano, dá uma sequência numérica. E essa sequência numérica ela tem um padrão. Cada ano está aumentando R$ 500. É isso que constitui uma PA. A PA é uma sequência numérica onde tem-se um padrão, né? Onde se tem um padrão de soma, de acréscimo, um acréscimo racional, um acréscimo onde cada termo de um para o outro tem um valor igual de acréscimo, que é o 500. Então isso é uma PA, certo? Se é uma PA, toda progressão aritmética, ela vai ter um termo geral. O que é o termo geral da sequência da PA? É a n igual a 1, que é o primeiro termo, nós chamamos o primeiro termo de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3, o quarto termo de A4. Então aqui A1 é o primeiro termo da sequência, é o primeiro ano de dívida, que é o 1.500, tá? Depois a gente vai substituir. Então a PA ela tem um termo geral, ela tem uma fórmula que o define, tá? Então A1 mais N menos 1, N menos 1, certo? Multiplicado pelo R, que é a razão. Então, R é a razão, N é o número de termos, A1 é o primeiro termo, a N é o enésimo termo. Pois bem, então agora a gente pegando isso aqui, trazendo para cá, para o nosso exemplo, ó, essa função, essa sequência, a gente pode chamar de função, porque isso aqui é uma função, tá? A N igual a 1, que é o 1.500, tá? Mais o N, que não tem um valor definido, porque o N é a quantidade de termos, mas aqui tem reticência, não está definindo os termos. A gente não está definindo uma quantidade de ano, tá? São anos, vários anos aí, então a gente não está definindo. Então, N menos 1 vezes a razão. Vezes a razão, certo? Bom, esquecendo bem que a razão ela digamos assim, a razão é 500, né? Cada ano vai ser de 500. Então, deixa eu apagar aqui, ó, tá? Vamos lá. A razão é 500, que é o valor que é acrescentado a cada ano. Bom, isso aqui vai ficar multiplicando aqui mais, né? Vamos primeiro multiplicar, ó. A n igual a 1.500 mais 500 vezes n dá 500n, 500n menos, tá aqui um pouquinho torto, né? Menos, que até acostumar com essa caneta. Vou deixar assim mesmo. 500 vezes 1 dá 500, tá? Aí esse 1.500 menos o 500, tá? Porque aqui letra com número não pode. Então vamos deixar esse 500 aqui do jeito que tá. Então a n vai ser igual a 500n mais, que é o sinal do maior, né? 1.500 menos 500 dá 1.000. O sinal do maior é positivo, então dá 1.000. Pois bem, então aqui o que a gente tem? A gente tem o acréscimo, tá? O juro, que é chamado de acréscimo anual. E aqui a gente tem o capital inicial, né? O capital que é aplicado no começo, certo? Aonde queremos chegar? Que isso daqui, pessoal, isso aqui é uma função, né? Se a gente observar, lembremos que toda progressão aritmética ela é uma função, certo? Então, o que a gente vai observar aqui? Que como a progressão ela é uma função, deixa eu apagar aqui essa parte aqui de cima, poderia passar outro quadro aqui, mas eu quero a imagem para a gente poder acompanhar
a imagem. Então, isso aqui você já entendeu. Então, aqui, olha, toda progressão é uma função f de domínio em n, desse modo, a PA é uma função cujo domínio é n com asterisco, né, sendo 0, 1, 2, 3, como sugere a associação a seguir. Então, qual é o conceito de função, pessoal? Olha, o conceito de função é esse aqui, ó, diagrama, acho que vocês lembram, eu trabalho muito isso aqui, ó. O diagrama aqui representa o domínio, que é os elementos de x, aqui são as imagens, que são os elementos de y. Então o domínio é representado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e assim sucessivamente. São os períodos, os anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A imagem é obtida, né, através da função, que é o elemento y, que é o 1500, que é o 2000, que é o 2500 e 3000 e assim sucessivamente. Então, para cada um valor aqui de domínio, tem uma imagem, uma flechinha aqui que leva, tá? Que leva a imagem, ó. Cada domínio tem uma imagem. Então, o 3 está associado com 3,5, o 4 está associado com 3000. 4 anos, 3000. Então, esse é o conceito de função, né? Onde você tem uma grandeza dependendo de outra grandeza, uma grandeza associada a outra grandeza. Essa é a relação de função, certo? Bem, bom, tirando aqui nós temos o seguinte, olha, assim nós podemos associar essa função f à função definida por y, agora vamos trocar o an por y, tá? Igual 500, o n também vamos trocar pelo x, mais 1000. Que função é essa daqui? Essa função aqui é a função de primeiro grau. A função afim, função de primeiro grau. Por quê? Porque a função afim é definida como y igual a x mais o b. Então ela tem o a, que é o 500, tem o x aqui, e tem o b, que é o 1000, e tem o y. Então ela tem esse mesmo formato, esse mesmo padrão da função. Por isso que ela é uma função de primeiro grau, tá? Então isso aí que é o nosso conteúdo, tá? Relacionar função com juros, né? O que você paga depende do tempo que você está devendo essa dívida. Então, quanto mais tempo você dever, porque no juro simples o juro ele é regular, ele é constante, ele não se altera. Então o juro não altera, o capital não altera. Você pegou R$ 1.000, vai pagar 500 todo mês, ele não vai alterar. O que vai alterar? É o tempo, tá? Quanto maior for o tempo, que é o x aqui, ó, quanto maior o x, que é o tempo, que é esses 1, 2, 3, 4 aqui, que é o domínio, maior será a dívida, que é o y. Então x é esses 1, 2, 3, 4, o y são esses aqui, ó. Então você está vendo que quanto mais essa dívida aumenta, mais o tempo aumenta, mais essa dívida aumenta. Isso é uma função, é uma relação de dependência entre duas grandezas. Quanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, tá? Que é esses R$ 500, beleza? Então esse é o assunto de hoje, nós vamos falar somente de função e juro simples. Amanhã eu vou falar sobre função e juro composto, você vai ver que é uma outra função relacionada ao juro composto, e aí a gente vai comparar as duas em termos de gráfico para você perceber a diferença entre essas duas funções, beleza? Então até aqui a nossa aula de hoje, paramos por aqui, tá? E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo a outra parte dessa aula que é juros e funções compostas. Boa aula aí para vocês, até amanhã.